Olá, muito bom dia! Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV. Que alegria poder estar com você nesta manhã poderosa. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida ricamente. Esse programa tem como objetivo trazer luz e paz para o seu coração, uma dose diária de fé, para que você comece o seu dia abençoado, ativado e motivado. Receba a paz do Senhor Jesus. Desde que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Ao meu lado, ele está comigo hoje, Divino Cláudio Gondim. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos, é muito bem-vindo você a permanecer no nosso canal e ouvir uma palavra, uma mensagem de Deus. Espero que seja muito abençoada essa palavra, para que essa palavra produza melhorias, bênçãos sem medida em você, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Que bom. Meu xará Rodrigo Gondim, ele está nas férias merecidas dele, né? E já, em breve, ele estará de volta conosco. Mas essa semana nós vamos aqui estar juntos falando da bondade, do amor, da graça desse Deus que é poderoso. E nós vamos falar hoje sobre o que, Cláudio? Qual que é o nosso tema? O socorro do Senhor. Uau, o socorro de Deus. A Bíblia diz que Ele é o socorro presente na hora da angústia. E para esta manhã, nós vamos ao texto desta manhã, que está em qual texto ou qual registro, Cláudio? Salmos, capítulo 121, nós leremos aí do primeiro versículo até o versículo 8. É isso aí. E o Cláudio vai fazer a leitura para nós começarmos a manhã de hoje. Amém. Bom, a palavra de Deus diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uau. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Uau, que top esse salmo, Cláudio. Esses salmos, a gente estava falando aqui, né, nos bastidores, é um salmo de Davi. Na verdade, é só a título de informação, do Salmo 120 ao Salmo 136, são 16 salmos de romagem, né? Ou são 16 salmos de cântico de degraus. Você já viu nos rodapés da Bíblia escrito cântico de degraus? O que são os cânticos de degraus ou cântico de romagem? Os judeus, quando eles têm, os salmos são divididos em 3 partes, né? Uma parte dos salmos são de gratidão, outra de louvores, e outros são os cânticos de romagem, que são os judeus indo, no mínimo, 3 vezes ao ano. Eles sobem a Jerusalém e eles vão entoando esses salmos, que são lembranças, são momentos em que Deus tirou Israel do sofrimento, que Deus tirou Israel da situação em que eles estavam, né? E eles sobem as escadas, por isso que por isso que se fala cântico dos degraus. Eles sobem as escadas de Jerusalém, cantando, entoando esses 16 salmos, que é do Salmo 120 ao Salmo 136, mas isso é só para título de informação. O Salmo 121 é o Salmo de Davi. E quando Davi escreve esse salmo, ele vai escrever esse salmo num momento caótico da sua vida. A gente sabe que Davi ele fugiu de Saul por 17 anos, né? Quando Saul descobre que Davi ele foi ungido, consagrado rei no lugar de Saul, Saul vai perseguir Davi para matar Davi, para que Davi não suceda, né, no seu reinado, porque Saul queria que alguém da sua casa o sucedesse. Só que Deus escolheu Davi. E o que Davi faz? Ele vai fugir de Saul para não tocar em Saul ou na unção de Saul. Davi ele foge de Saul porque Saul queria, com um exército muito forte, matar Davi. Em uma dessas fugas, Davi vai escrever justamente esse salmo. E aqui a gente para refletir que tem situações na nossa vida que a gente está vivendo um momento tão caótico da vida da gente, aquele momento tão perturbador da nossa vida, aquele momento de desespero
desespero, na verdade, que a gente não olha para um lado e para o outro, não vê saída, né, Cláudio? A gente não vê saída, não vê resposta, nem refúgio, e a gente vê Davi olhando, e o que Davi vai fazer? Eu imagino, isso é uma conjectura minha, eu imagino Davi parado, olhando para aqueles campos de Jerusalém, né? Olhando para aquelas montanhas de Jerusalém, e Davi ele vai fazer uma pergunta. E qual que é a pergunta que ele faz? Ele vai fazer o versículo 1. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. De onde me virá o socorro? Quantas vezes a gente não, você, eu, Nossa, quantas Rodrigo. Perguntas dessas a gente já não fez, né, Cláudio? Rodrigo, a questão do socorro, a gente imagina assim, não é a gente que se salva, não é a gente que provê aquela ajuda que a gente precisa. O socorro já nos remete a uma situação, um pensamento, a uma verdade que a gente está naquela dependência de ser socorrido. Verdade. Não é verdade, Rodrigo? Quem, né, pode promover esse socorro nas nossas vidas? É aquilo que foge do nosso controle. Não né? está, como dizer, não está nas nossas mãos resolver. Verdade. E tem muitos problemas na nossa vida, Rodrigo, que não está nas nossas mãos para resolver, né, Rodrigo? É verdade. E o que aconteceu com Davi foi justamente isso. Cara, como é que eu vou sair dessa perseguição? Se quem está me perseguindo é o rei. Ou seja, é a autoridade. É a autoridade máxima. É o que tem o negócio nas mãos. Como é que, se ele está atrás de mim, como é que eu vou fugir dessa? Como é que eu vou me defender? Então, para Saul, que era, né, a autoridade máxima, acima de Saul só tinha Deus. Então, Davi vai fazer o quê? Recorrer a quem pode salvar. Então, o tema desta manhã, ele é tão propício porque de onde vem o seu socorro? Talvez a sua situação está tão complicada que você não consegue achar a saída. Né? Tipo assim, chegou no máximo, no limite máximo. O problema, não sei se você já viveu isso, Cláudio, mas tem situação que parece que sobrepõe a gente. Rodrigo, pensando nos socorros de hoje, nós estamos no ano de 2024, né? Esse mês é um mês, começando o mês aí de agosto, enfim. Eu imagino assim, quantas pessoas não estão naquela situação assim que precisa de um milagre? E urgente. Urgente, né? Quantas pessoas enfermas, quantas mães e pais pessoas chorando pelos seus filhos, né? E às vezes o filho está na droga, outros estão aí, às vezes, né, cometendo atos ilícitos na marginalidade, outros que acabaram de, infelizmente, de sofrer um acidente, às vezes está entre a vida e a morte. A gente pode imaginar quantas, talvez milhares de pessoas que estão numa situação, nesse momento agora, estão clamando para aquele que realmente pode todas as coisas. Porque tem socorro, Rodrigo, que a gente não consegue, não está nas nossas mãos, como você falou. A gente pode, às vezes, dar um apoio para um amigo, você pode, às vezes, socorrer um amigo no sentido financeiro, você pode, às vezes, buscar, levar, ajudar de alguma forma, mas tem socorro que, é o que você falou, foge da esfera humana, foge da capacidade humana de contribuir, né, com alguém. E nesse sentido de socorro, de onde virá o meu socorro, e eu imagino assim, infelizmente ou felizmente, né, pessoas têm a quem recorrer. Está numa situação de socorro, mas tem a quem recorrer. Verdade. Isso é importante demais, né? Muito importante. Mas o interessante de Davi, Cláudio, é que quando ele faz essa pergunta, ele vai direcionar o seu olhar para um local. Certo. Né? A direção do olhar de Davi está onde? No monte. Então o que ele vai fazer? Eu elevo os olhos para os montes. Ele não está falando para o céu. Ele está falando para os montes. Você olhar para o monte é olhar para uma direção. Olhar para o céu é olhar para cima. Perfeito. Ele está direcionando o seu olhar, correto? Ele está direcionando o seu olhar para os montes. E quando ele olha para os montes, o que Davi está vendo? Davi está vendo alguns profetas de Baal, ou alguns adeptos de Baal da época, né, que era um deus da época, um deus pagão da época. Ele está olhando para os montes e o que ele enxerga lá são homens, né, clamando a um semideus, a um deus pagão.
né? Há um Deus que não respondia. Basta a gente voltar um pouco ao texto, a gente vai encontrar o profeta Elias, aonde? Em cima do Monte Carmelo, e falando para os profetas de Baal: vocês estão procurando a resposta de Baal aqui no monte, então clama ele mais alto, porque talvez ele está dormindo. É o que Elias vai falar para os profetas de Baal. E o que Davi está olhando é justamente esses profetas, né, ou profetas similares a esse, né, de posterídolos, olhando e clamando, e Davi está vendo que eles não têm resposta. O que eu aprendo aqui? Às vezes, aonde você procura, não é o lugar que está vindo, às vezes que virá a resposta. Para a direção errada. Errada. Né, Rodrigo? Uau. Rodrigo, tem quantas pessoas que pensam que é o dinheiro que é a solução dos seus problemas? Verdade. Né? Tem quantas pessoas que estão, às vezes, até clamando para o Deus que, na verdade, um semideus, um Deus pagão, às vezes uma entidade que nem é Deus, né? Que Sim. nem é o Senhor. Quantas pessoas não estão, às vezes, no engano, Rodrigo, buscando socorro, aonde não há socorro? Onde não há socorro. Não é verdade? Onde não há vida. Não há né? vida. Ou onde não haverá saída, né? Tipo assim, o máximo, igual olhando para Baal, não vai responder. Não vai responder, não terá resposta se olhar na direção errada. Só que Davi, no versículo 2, é tão fantástico que ele vai dizer assim, ó, olha o versículo 2, ele vai, lê para nós, Cláudio, por favor. O Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, o meu socorro não está no monte. O meu socorro não está onde a gente espera que esteja. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É muito mais do que olhar para o monte. O que Davi está dizendo o socorro, ele vem daquele que fez o monte. Uau! E ele continua dizendo, e é fantástico aqui que ele vai continuar falando, e ele vai dar adjetivos para esse Senhor. No versículo 3 em diante, se o Cláudio quiser ler para nós, olha o que ele vai dizer. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Uau! Rodrigo, é tremendo, hein, Rodrigo? É forte. É forte. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Rodrigo, aí é tremendo que o socorro de Deus, que ele tem para a sua vida, não é só para te tirar desse momento de que você está aguardando o socorro de Deus, não é só esse livramento, tá? Não é só esse livramento momentâneo, não é, Rodrigo? Ele está falando aqui que desde agora e por todo sempre. Não, e ele ainda coloca tempo, ele falou assim, ó, de dia não te molestará o sol, de noite a lua também não. Ou seja, a qualquer tempo. Ou seja, em qualquer tempo. Em qualquer ocasião. Qualquer ocasião, porque aquele que te guarda não dorme. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu, que Deus abandonou, que Deus não está ouvindo, que a gente está... Irmão, Deus não esquece dos seus. Né? Deus não abandona os seus, Deus não dorme. Né? Ele é 24 horas ali, atento ao seu clamor, à sua necessidade. O que a gente tem que fazer é o quê? Descansar, confiar, entregar e olhar na direção certa, né, Cláudio? Rodrigo, no início ele fala assim, elevo os meus olhos. Quer dizer, aquele que está buscando socorro, que nem ele próprio consegue resolver, mas Deus também espera de cada um de nós a atitude, né? Sim. Como o Davi aí, Saul, né? Saul. Ele teve que direcionar o olhar dele para a direção correta. O monte não é, o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí ele busca o quê? Justamente a direção correta para que ele venha receber o livramento que ele precisa. Eu acho que isso é uma grande verdade para todos nós, Rodrigo, independente do socorro que o Cláudio necessita, que o Rodrigo, que talvez você também está buscando, a gente tem que buscar naquele que pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor que criou esse mundo, que criou esse universo, que te criou, Ele pode resolver a sua causa. Ele pode tirar desse lugar que você
precisa ser tirado, ainda que você não tenha forças de sair. Talvez é uma enfermidade que, por mais que você seja parente do dono, seja parente do proprietário do hospital, talvez você seja filho de médico, talvez você é médico, está com enfermidade, que você buscou conhecimento, estudou a vida toda. Você sabe que às vezes aquele remédio ali pode de alguma forma ajudar, pode resolver, amenizar, mas tirar essa enfermidade, só o Senhor que tudo pode, Ele é capaz. Ele pode sarar a sua vida. Ele pode tirar você dessa enfermidade. Outras pessoas que estão buscando, Rodrigo, o socorro do Senhor no sentido de libertação, né? Quantas pessoas que estão atormentadas, né? Pelos vícios, pelas drogas, ou por opressões malignas, né? Que também as pessoas não conseguem se libertar sozinhas, até né, porque Rodrigo? é espiritual. E tem pessoas, Rodrigo, que estão há quantos anos no álcool? Verdade. Por exemplo, eu tenho pessoas da minha família, pessoas muito próximas a mim, também eu conheço, que infelizmente já estão 2 décadas, 3 décadas, que ele não consegue romper aquele vício. Por quê? Porque às vezes ele sempre está na mesma situação de melhora, daqui a pouco cai de novo, melhora, daqui a pouco cai de novo. Esse milagre que Deus faz na minha vida, faz na sua e pode fazer na sua, é só Deus que pode realizar. E nós temos que olhar na direção correta, buscar realmente quem pode resolver o nosso problema. Esse socorro, o socorro pleno, o socorro de todos os momentos, de dia, à noite, em qualquer circunstância e por todo sempre, só Deus pode realizar na minha vida, na vida do Rodrigo e na sua vida, não é isso, Rodrigo? É isso aí, e eu tenho certeza que hoje é o dia propício que Deus escolheu para te socorrer. Que Deus possa te alcançar onde você estiver. Amém. Que o socorro de Deus seja uma verdade na sua vida nesta manhã. Receba esta palavra, toma posse dela em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado por esta palavra poderosa. Obrigado pelo Senhor estar presente conosco, Pai, e jamais nos abandonar. Como diz a Tua palavra, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, e nós não temos que temer, porque nós temos o Senhor que não dorme, o Senhor que é a nossa fonte, o Senhor que é a nossa vida. Pai, obrigado. E eu te peço nesta manhã, alcance este ouvinte, alcance esta pessoa que está agora conosco, meu Pai, nesse bom dia, recebendo esta palavra. Pai, que o Senhor possa alimentá-lo, que o Senhor possa socorrê-lo esta manhã. Eu desejo mais que o dia dessa pessoa se torne melhor, porque o Senhor é o nosso Deus. É assim que cremos e certos da vitória, te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, que a graça te alcance. Olha, de segunda a sexta-feira estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fique conosco, amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Um abraço afetuoso e até amanhã. Até amanhã. Deus te abençoe. É isso aí.